o gráfico da função y igual a x mais bx mais c está esboçado pela parábola no painel. Está aqui, ó, este gráfico. O discriminante é o delta. Podemos afirmar que ele quer saber sobre o sinal de A, sobre o sinal do delta e sobre o sinal do C. Como a parábola está para baixo, o meu A é negativo. Eu estou para baixo, meu A astral é negativo. Como ela corta duas vezes a horizontal, então eu tenho 2x, eu tenho x1 e x2. Significa que o delta é maior do que zero. E este C, o C é o valor onde a função atravessa o eixo vertical. É aqui, ó. O C sempre será o ponto onde a função corta a vertical. Como o C está acima da horizontal, ele é um número positivo. Então você tem A menor do que zero, delta maior do que zero e C também maior do que zero. A alternativa de letra A para essa questão. Nessa questão aqui, a gente vai precisar encontrar as raízes dela, né? A gente precisa aqui calcular as raízes, porque ele está dando um esboço do gráfico. Vejam, considere a função de R em R definida por f de x igual a 4x menos x ao quadrado, representada geometricamente no plano cartesiano. Então, vamos começar identificando, pelo menos, a concavidade da parábola, porque aí você já resolve metade do problema. A minha função é f de x igual a 4x menos x ao quadrado. A gente sabe que o A acompanha x ao quadrado. E nesse caso aqui, ó, é menos 1. Menos 1 é negativo. Então, significa que a minha parábola, a concavidade, está para baixo. Então, eu já elimino aqui, por exemplo, a letra B, que a concavidade está para cima. E restam aqui 4 opções. Aí, eu vou precisar encontrar as raízes. Por quê? Ele está me dando os pontos onde ela corta o eixo horizontal. Tá vendo aqui, ó? Todas as vezes ela está aparecendo aqui, ó, os valores onde ela corta o eixo horizontal. Apenas nesse. Né? Nesse aqui eu sei que o meu delta vai ser negativo. Então, se eu achar um delta negativo, é a única resposta. E aqui também, ó, está mostrando 2 pontos. Então, vamos calcular as raízes dessa função quadrática. Eu vou abrir uma página e calcular. A minha função é f de x igual a 4x menos x ao quadrado. Aí eu já sei que meu A é menos 1 e o meu B acompanha x, né? Que é 4. Então vamos calcular aqui delta. Delta, eu sei que é B ao quadrado, menos 4 não, B é 4. Então B aqui é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, e está faltando o C. Repara que o C não apareceu, então é 0. Então aqui é 0. Aí delta vai ser 16 menos 0. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 0, 0. Então logo meu delta aqui é 16. Delta aqui é um número maior do que 0, então já descarta aquela possibilidade que ele não toca, porque vai ter x1 diferente de x2. Então vamos calcular o x. X, a gente sabe que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O b sempre vai cair lá com o sinal trocado. Ele está positivo, vai cair aqui negativo. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 16, que é 4. Dividido por 2a. Vejam, o a é menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí eu vou ter x1, que vai ser menos 4 mais 4 dividido por menos 2. Então, em cima dá 0. Menos 4 mais 4 dá 0. Dividido por menos 2, 0. Uma raiz é 0. E a outra vai ser pelo lado do menos. Menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4 positivo. Então, você tem as duas raízes. Então, ela vai passar no 0. Aqui, ó. Uma vai ser 0. E a outra, que vai estar por aqui mais à direita, vai ser o 4. E a gente sabe que a parábola ela tem concavidade, neste caso aqui, para baixo, já que o A é negativo. Então, você faz aqui, ó, faz um esboço da parábola e vai ter essa representação. E como aqui é o 0, este eixo, o eixo vertical vai passar aqui. Bom, então esse é o y, esse é o x. E a parábola vai estar passando mais ou menos assim. E isso encontra-se na letra, ó, vai passar no 0 e no 4, na letra C.
tem que passar no 0 e no 4, que são as raízes. Aqui na letra A, ela passa no 0 e no menos 4, mas a gente achou x1, 0 e x2, 4. E o único que tem x0, x1 igual a 0 e x2 igual a 4 é a letra C. Aí só para relembrar para vocês aqui, qual é a interpretação desses vértices. Ó, aqui ó, você tem o vértice da função e aqui tem o vértice da função. E quando ele está aqui embaixo, perceba o seguinte, ele vai diminuindo, 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 chega lá embaixo. Aqui embaixo é o menor valor, que a gente chama de mínimo da função. E aqui é o contrário, ele vai subir, 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 subir e chega no mais alto. Este vértice aqui é o que a gente chama de máximo da função. Então você pode calcular aqui o x do vértice e o y do vértice. Que todo ponto na parábola vai ter um x e um y. E nesse caso aqui, como ele está no vértice, a gente vai estar chamando de x de v e y de v. Então o x do vértice é calculado como sendo menos b sobre 2a. E o y do vértice ele é calculado como menos delta sobre 4a. Certo? Então, grava esses dois, ponto de máximo e ponto de mínimo. Isso tem relação direta com o cálculo de altura máxima na física, alcance. Então, vejam bem. Vamos aplicar aqui agora. Ele dá uma função e pede para a gente calcular x de v e y de v. Identifique primeiro a, b e c, já que tudo depende de a, b e c. O a é 1, o b é menos 6 e o c é 5. Calculando o x do vértice, a gente sabe que x de v é menos b sobre 2a. Então, vai ficar menos, menos daqui, menos 6. Menos 6 dá mais 6. Dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, achou o x do vértice, que é 3. Agora, vamos calcular aqui o nosso y do vértice. O y de v. Y do vértice, a gente sabe que é menos delta sobre 4a. Então, vou precisar calcular o delta. E o delta é o mesmo de sempre. B ao quadrado, então fica menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, ó, vai ficar 36 menos 20. E meu delta aqui é 16. Agora, eu posso calcular o y do vértice. Y de v é menos delta, menos 16, dividido por 4a. Como a é 1, 4 vezes 1, 4. E y, aí, 16, né? Dividido por 4, dá 4. Tem um sinal de menos, então menos 4. E aí você achou o vértice dessa função. X de v e y de v. O vértice é 3, primeiro x e depois y, 4. Exercício. Vejam, aqui já é uma questão de vestibular. Vocês podem dizer assim, só vai cair questão difícil. Não, mas olha essa questão. O valor extremo da função. Quando ele fala valor extremo, ele está perguntando o máximo ou o mínimo. O máximo ou mínimo de uma função quadrática é o vértice. Aí, para saber se é máximo ou se é mínimo, você precisa saber o valor de a. E nesse caso aqui, a gente tem a positivo. Se o a é positivo, a parábola está para cima. E a para cima, ó, é valor de mínimo, porque vai ficar assim, ó. O a é 1, então é positivo, a parábola está para cima. E aí o vértice está lá embaixo. O vértice lá embaixo é um ponto de mínimo, beleza? É o menor valor. Então você já descarta tudo que fala de máximo aqui, ó. 3 alternativas falando de máximo. Vai ficar somente B e D. Vamos calcular agora o vértice. X do V. X do V a gente sabe que é menos B sobre 2A. O B nessa função é menos 8. Está acompanhando X. Então, B menos 8. Beleza? Então, substitui na formulazinha aí. B menos 8. Veja, vai ficar menos 8. Então, dá mais 8. E o A é 1. 2 vezes 1, 2. Logo, o x do vértice é 4, né? Porque é 8 dividido por 2. Achou o x do vértice. Eu vou mostrar aqui uma outra maneira de você encontrar o y do vértice. Veja só, esse x do vértice, se você trocar ele na função, vai dar exatamente o y do vértice, porque o y do vértice é o correspondente do x do v. Então, onde tem x, eu vou trocar aqui por 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado
menos 8 vezes 4, mais 15. Aí, 4 ao quadrado, 16. 4 vezes 8, 32, mais 15. Aí você pode fazer 16 mais 15 dá 31. 31 menos 32 dá menos 1. Então, você achou o y do vértice. Se você fizer usando o delta, vai dar a mesma coisa. Só estou mostrando aqui outra forma. Tá? Você calcularia o delta, você faz aqui delta, que é b ao quadrado, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 15. Então, ó, aí delta vai dar 64 menos 60. Então, delta é 4. y de v é o menos delta sobre 4a. Então, menos delta sobre 4a, então y de v, menos delta, menos 4 sobre 4a, 4 vezes 1 é 4. Dividido aqui vai dar menos 1. Então, você tem o vértice da função, o vértice dessa função é x, 4 e y menos 1. Então, isso encontra-se na letra B de bola. x4 e y menos 1. Beleza? Então, está respondido aí a nossa questão. Ó, isso aqui é um problema de máximo e mínimo e você pode resolver isso de forma rápida. Eu já falei aqui que já caiu uma questão na UPE envolvendo máximos e mínimos para áreas de retângulo. Um retângulo, de todos os retângulos que você pegar que tenha perímetro 80, você pode construir vários triângulos de perímetros com 80 metros. Você pode calcular, você pode construir um perímetro que tenha, ou melhor, um retângulo que tenha 4 lados, cada um medindo 20, e vai dar 80. E você pode ter aí 2 de 10 e o resto para completar, 2 de 10 dá 60 e 2 de 30, que vai dar os 80 do mesmo jeito. Então, mas de todos os retângulos com esse perímetro que você consegue construir, o que tem área máxima vai ser o quadrado. Então, um retângulo de área máxima é um quadrado, tá? Envolvendo o mesmo perímetro. De todos os retângulos com esse perímetro, o que tem maior área é o quadrado. E a gente sabe que um quadrado tem 4 lados iguais. Então, para descobrir o lado desse quadrado, você vai pegar o perímetro aqui, 80, dividir por 4, que dá 20 metros. Aí pode-se afirmar, aí ele quer que associe aí, ele quer a área, né? Aí a área, a gente sabe que a área de um quadrado é o lado vezes o lado. Então 20 vezes 20 dá 400 metros quadrados. Eu vou só fazer um exemplo para vocês com o lado, só um retângulo aqui, veja. Eu vou pegar um retângulo que tem o mesmo perímetro, mas que a área não é igual à área do quadrado. Não é igual a esse 200 aí. Veja, como exemplo, isso aqui. Olha este exemplo. Eu vou pegar aqui 10 metros, 10 metros. Você já tem 20, tem que completar 80. 20 para chegar em 80, falta 60. E eu vou dividir aqui 30 e 30. A área desse retângulo é 30 vezes 10. E 30 vezes 10 aqui dá 300 metros quadrados. Veja que a área é menor. De todos os retângulos que tem perímetro 80, o maior deles vai ser um quadrado. E aí basta pegar o perímetro, dividir por 4, como ele quer a área, multiplica lado vezes lado. Isso aqui é um problema de máximo e mínimo envolvendo função quadrática. Eu estou respondendo aqui de forma mais rápida, dando um bizu para vocês. Essa outra questão, gente, ela é da FUVEST, envolve física, mas que a gente pode resolver usando os conceitos de matemática aqui, de função quadrática. Veja bem, um objeto é lançado verticalmente para cima a uma altura h em metros e o objeto atinge é dada por. A altura que o objeto vai atingir é dada por essa função aqui. Isso aqui é a função horária do espaço, movimento variado. Mas ela é uma função quadrática, porque a variável tem expoente 2. Então, eu posso identificar, por exemplo, os coeficientes a, b e c nessa função. Então, o coeficiente a aqui, o coeficientezinho a, cadê?
coeficiente A é o valor que acompanha a variável ao quadrado. Então, o coeficiente A é menos 5. Então, ó, o coeficiente A aqui é quem acompanha a t ao quadrado, que é menos 5. O coeficiente B é quem acompanha o t, que é 20. E o coeficiente C é o termo que está sozinho, é o zero. Aqui ele representa, se você trazer para a física, ele representa a altura inicial. Esse B0, esse B, ele representa a velocidade inicial. E esse 5 aqui é a aceleração da gravidade dividido por 2. Aí ele pergunta, o tempo decorrido após o lançamento em segundos determine, após t tempo, quanto tempo levará o objeto para atingir a altura máxima. Eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. A altura a gente representa na vertical, né? A altura a gente representa na vertical. E a altura máxima é exatamente no vértice da função. Ó. A altura máxima. Quando é que uma função tem máximo? Quando ela tem concavidade para baixo. Então aqui a gente chamou de máximo. E a altura a gente mede na vertical. E você tem dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical. Então a altura ela vai estar sendo representada pelo eixo Y, pelo eixo vertical. Como ele pede o máximo, quem é o máximo de uma função? O máximo aqui nesse caso, que ele está pedindo, a altura, vai corresponder ao Y. E o Y máximo é o Y do vértice, que a gente calcula como sendo menos delta sobre 4A. Então vamos fazer aqui. Eu vou abrir uma página só para a gente responder melhor essa questão. Então a gente sabe que a altura máxima ela é medida na vertical, e na vertical o máximo da função é no vértice, é no y do v, que é menos delta sobre 4a. Como ali a gente tinha que a era menos 5, b era 20 e c 0, a gente calcula o delta. Então, ó, o meu delta aqui vai ser 20 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 5, vezes o 0. Como tem um 0 ali, então vai dar 400. O delta que eu estava procurando é 400. Então, ó, eu vou e substituo agora. Y do vértice é menos delta, menos 400, dividido por 4 vezes o a. Como o a é menos 5, 4 vezes menos 5 dá menos 20. Menos dividido por menos dá mais. 400 dividido por 20 dá 20. Então, a altura máxima aqui que o objeto atinge é 20 metros. E você tem que associar também. Se ele está pedindo altura, a altura é positivo. Então, a parábola está para cima, tá? Aí, a outra, respondemos a letra A. A outra que ele pede é sua. Ele pergunta quanto tempo, né? Eu calculei a altura máxima. Na letra B que ele pede a altura máxima, eu troquei. Então, primeiro eu calculei o H máximo. Primeiro eu calculei a altura máxima do objeto. Foi a letra B. O tempo, veja. O tempo, ele é a variável. O tempo é a variável. É o que muda. E quem muda na função é o x. E o x, ele aparece no eixo horizontal. Então, o tempo, a variável, aparece no eixo horizontal. Como ele está perguntando o tempo para atingir essa altura máxima, ele está perguntando qual é o correspondente do y do vértice. Ó, você tem o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice representa a altura máxima. Você achou o 20, falta achar o x. Quem é esse x do vértice? Esse x do vértice vai ser o tempo. O x de v aqui corresponde ao tempo para atingir a altura máxima, que é menos b sobre 2a. Então, menos b, ó, o b é 20, fica menos 20 dividido por 2a. O a é 5, menos 5. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Então, menos dividido por menos dá mais. 10 dividido, aí 20 dividido por 10 dá 2. Então, 2 segundos é o tempo para atingir a altura máxima, certo? E tem mais uma que ele pede aqui,
é quanto tempo o objeto leva para atingir novamente o solo após ter atingido sua altura máxima. Vejam só, aqui é a letra A. Ele está perguntando esse tempo que ele leva para voltar. Ele vai levar 2 segundos para atingir a altura máxima, 2 segundos para subir. O tempo que ele leva para descer é o mesmo tempo de subida, então ele vai levar outros 2 segundos. Então o tempo que ele demora para voltar ao solo é de 4 segundos. Tá? Tempo de subida, 2 segundos. Para descer é o mesmo tempo, mais 2 segundos. Então o tempo de voo, nesse caso, 4 segundos. Para ir e voltar, 4 segundos.